Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento. Eu sou o Dudu e hoje nós vamos falar sobre uma coisinha que às vezes passa batido, né? Que é o load balancer. O que seria esse cara? Para que ele serve? Quais os problemas que ele traz para a gente, né? E hoje estamos aqui na bancada junto comigo, o Igor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, confesso que já passei um tempinho, para não falar aí metade do dia, procurando entender por que que a aplicação estava recebendo uma requisição e hora outra ela recebia a mesma requisição e falhava. Acho que no final do dia ali entendi que seria o load balance, um dos causadores aí. Exatamente, né? De vez em quando isso acontece, é um dos problemas comuns com o load balancer. E aqui para conversar com a gente também temos o Marcos. Para a gente falar um pouquinho desse assunto que de vez em quando puxa o nosso tapete, né? Load balancer, o que seria o load balancer primeiro, né? Acho que é bom a gente dar um pequeno conceito, né, para quem às vezes nunca mexeu, né? Hoje, querendo ou não, é bem provável que todo mundo já tenha visto de alguma forma ou mexido em algum tipo de load balancer, às vezes até sem entender direito, mas o load balancer basicamente pode enxergar ele como uma ferramenta de distribuição de tráfego, né? Para a gente não poder permitir que quando um usuário se conecte na sua aplicação, no seu workload, na sua carga, aquela conversa dele com a sua aplicação seja distribuída entre múltiplos servidores hospedando a sua aplicação. E aí, quando a gente pensa no load balancer, beleza, ele vai distribuir essa carga, mas para que a gente pensa nisso? Por que a gente precisa distribuir carga, né? Bom, eu gosto talvez de dar um exemplo assim, até com os números mais práticos, né? Porque hoje em dia fala-se muito load balance com aplicações ali de milhares de requisições, com vários acessos, milhares de usuários simultâneos, né? Mas trazendo para um cenário com números menores, eu diria que assim, hoje você constrói sua aplicação, ela consegue suportar ali uma requisição por segundo, e com o passar do tempo você está escalando isso para alguns usuários e você começa a receber 5 requisições por segundo. E acontece que o seu servidor, com a sua aplicação, não está preparada para esse cenário. E o que acontece é que os usuários que estão fazendo essas novas requisições, né, essas requisições excedentes, ficam esperando, fica com um problema de carregando ali, fica numa filinha até que isso seja realmente processado. E o load balancer ele veio para que a gente possa adicionar, um dos recursos na verdade, né, é adicionar mais servidores e ele gerenciar isso. Então, a minha aplicação que agora começa a receber 5 requisições por segundo, eu posso trabalhar com 2 servidores e o load balancer ficar servindo esses 2 servidores, para que os usuários não fiquem esperando essa requisição ser processada. Eu acho legal isso que você falou, né? Porque está muito atrelado com a nomenclatura do momento, que eles falam de escala horizontal, né? Então a gente não vai parar necessariamente a máquina para que ela tenha que subir com mais recursos e seja capaz de responder mais requisições. Eu vou subir outras máquinas e por trás dos panos eu vou direcionar o tráfego para elas para conseguir atender a demanda dos nossos usuários, né? Eu acho que isso também é atrelado com a palavra escalabilidade horizontal. O pessoal tem usado bastante aí para garantir a disponibilidade da aplicação. Eu acho até que nisso aí que você falou, né, de a máquina tem o tempo de subir, né, de iniciar a aplicação, de configurar as coisas todas. Então, se eu tenho a possibilidade de botar mais de uma máquina ali, eu posso fazer essas atualizações por debaixo dos panos, né? Eu posso até, por exemplo, pensar em estratégias de rollout para minha aplicação que envolvam algum tipo de distribuição de carga. Posso fazer com que uma aplicação minha, eu pense em, cara, deixa eu pegar eu tenho 5 servidores, eu quero pegar um dos servidores e atualizar por uma versão nova da minha aplicação. Eu consigo fazer isso sem tirar minha aplicação do ar, né? Tipo, eu vou fazendo a minha atualização passo a passo, eu primeiro atualizo um servidor, depois que ele está atualizado, eu tiro um outro servidor do balanceador de carga, o segundo servidor, faço a atualização lá, e depois volto ele para o balanceador de carga, né, para que a minha aplicação esteja sempre disponível. Momentaneamente eu tenho um pouco menos de servidores respondendo, ou até se eu não puder ter menos servidores, eu posso usar uma estratégia contrária, né, eu posso adicionar um servidor novo com a versão nova da minha aplicação, uma vez que ela está ok, eu removo um servidor antigo. Né? Então, ao invés de 5, eu crio um sexto servidor, depois que esse servidor subiu, eu removo um, ele volta a ter 5,
sendo que um desses está atualizado, e faço esse processo até atualizar todos, né. Acho que isso é uma forma da gente garantir alta disponibilidade, fazer manutenção e estratégia de rollout para a aplicação. Então assim, esse seria mais uma utilidade de fato do load balance, né. Deploy do canário, que eu acho que seria resumindo bem o que o Dudu comentou, a estratégia onde você faz um teste primeiro ali, vê se tá correspondendo, a aplicação corresponde do que é esperado e caso necessário faz o rollout sem impactar toda a aplicação em si. Mas nós temos também a questão de como é feito essa distribuição do tráfego. Vocês têm algum exemplo? Vocês já trabalharam com algum algoritmo específico? Como que seria hoje para a gente explicar para os desenvolvedores como é feita essa distribuição, como o load balance ele trabalha na hora de entregar o servidor mais saudável ou o servidor mais próximo? Não, bacana, Igor. Eu acho que existe várias formas de se configurar um load balance. Inclusive, ele é subdividido em duas camadas principais. A gente fala a camada L4 e a camada L7. Quem viu na faculdade aí algumas coisas sobre rede, suas diversas camadas, vai lembrar um pouquinho dessas duas etapas. Basicamente, o protocolo L4 para um nível um pouco mais baixo, ele é um protocolo, vamos dizer assim, mais cego, que vai trabalhar diretamente na camada de rede. Ele não analisa nada e distribui a carga, não sei se a gente pode falar assim, mas meio que de maneira burra. Ele vai distribuindo a carga entre as aplicações usando a camada de rede. Já o protocolo L7, ele é considerado o protocolo, a camada, né, L7 é considerada a camada de aplicação. Então ela consegue analisar alguns dados da requisição para conseguir assim distribuir a carga e direcionar para uma aplicação específica. Então ele é subdividido dentro dessas duas camadas e cada uma dessas camadas tem algoritmos específicos para a distribuição. Mais simples, como o Round Robin, que é um dos algoritmos que faz a distribuição sequencial ou ponderada por peso, até mesmo o algoritmo de p-hash, que vai fazer a distribuição com base nos IPs de origem, possível teste AB, por exemplo, que é possível de ser configurado. E até então, chegando um pouco nisso aí que você falou, a questão de usar os testes AB, a gente tem alguns algoritmos de distribuição de carga, né? Como você comentou do round robin, do hyperhash. Já teve casos onde vocês tiveram que configurar algum tipo de algoritmo diferente, baseado em características diferentes da sua aplicação? Tipo, porque igual vocês comentaram, o Layer 4, ele é mais burro, né, igual você falou, Marcos, mas até pelo fato dele trabalhar numa camada mais baixa do protocolo e tudo, ele possivelmente vai conseguir uma performance melhor, né, ele vai conseguir rotear mais pacotes do que um L7, que talvez tenha uma carga um pouco maior ali dentro e vai olhar dados da requisição antes de rotear, então talvez ele sofra um pouco disso. Então acho que existem cenários, né, para cada um dessas. Pegando assim, essa mesma analogia, eu diria que, vamos supor, o load balance, explicando de um jeito talvez até um pouco mais simples, ele seria um despachante que está entregando os pacotes. No L4 lá, ele só sabe qual que é o CEP e a entrega. Ele só é responsável por isso. Eu sei qual que é o CEP, vou fazer a entrega. Já o L7, ele já abre esse pacote, olha e fala assim, opa, peraí, aquele destino é o melhor para esse tipo de conteúdo. Não, aquele outro servidor seria melhor. E trazendo exemplos, né, de utilização, eu diria que assim, o L4, por exemplo, ele poderia ser bem utilizado para banco de dados, por exemplo. Onde que a gente está falando aqui, né, de porta, de camada, que é onde eu não preciso fazer a leitura desse conteúdo, eu já tenho fixo qual é a porta, qual é o tipo de protocolo que eu vou estar trabalhando e eu só preciso redirecionar ele para os 3, 5 servidores, os múltiplos servidores que eu tenho de banco de dados. Já o de aplicação, com o L7, eu já poderia fazer algo diferente, que é assim, olha, quando eu estiver falando lá o /API /usuários, eu vou para o servidor A. Quando eu estiver falando do /API /pagamentos, eu vou para o servidor B. Então, acho que seria uma analogia nesse sentido. Pegando um pouquinho sua pergunta, Dudu, acho que assim, tem um outro algoritmo que eu trabalhei, que foi a questão de latência. Ele vê qual é o servidor que está com um response time mais próximo ali, mais saudável para o usuário. E nesse cenário, a gente trabalhou numa solução de multi-region. Basicamente, eu tinha ali 2 regiões dentro da minha aplicação, eu tinha Estados Unidos e Europa, e eu precisava identificar por onde que os usuários estavam acessando e entregar aquele conteúdo mais rápido para ele, para que ele não precisasse fazer todo o tráfego dos usuários da Europa estar acessando um servidor nos Estados Unidos, sendo que a gente já tinha uma aplicação dentro da nuvem lá na região da Europa que estaria mais próximo.
Acho que isso é bem legal, né, Igor, que você falou, porque isso é aplicável até para cenários de aplicação de negócio mesmo. No exemplo da Black Friday, né, tá quase chegando aí, batendo na porta. Você pode querer disparar campanhas específicas por regiões específicas dentro de uma mesma nacionalidade. E com o load balance, através de headers específicos, por exemplo, o próprio bloco de usuário, você consegue disparar essa carga, sabendo que você vai ter um volume maior de uma determinada região, para um grupo de servidores específicos e a outra para outro grupo. Acho que isso é legal porque ajuda a gente a preparar para uma sobrecarga dentro de um evento grande igual esse. Exatamente. Aham. Acho que quem nunca fez isso, né, cara? Eu também, um projeto que eu tive, a gente faz exatamente isso, né, de separação multi-regiões, onde a gente faz esse direcionamento. E é importante também que, para que isso funcione bem, a gente tem que ter uma outra característicazinha que esses load balancers, principalmente que atuam na camada 7 do protocolo, eles conseguem ser inteligentes do tipo, eu tenho meus servidores rodando lá. Eu configurei as regras igual vocês comentaram de que uma determinada região vai receber as requisições ABC, essa outra região vai receber as requisições XYZ, mas eu também consigo usar o load balancer para saber se aquela região está saudável, né? Se eu fizer uma requisição para a região ABC, se o meu servidor está respondendo, pode ser que ele, por algum motivo, algum bug lá, ele crashou, não está recebendo requisição mais. Não adianta nada o load balancer ficar jogando requisição para lá, né? Porque vai só derrubar a minha aplicação. Derrubar não, vai causar uma experiência ruim pro usuário. Aquele famoso erro intermitente, né? Você dá um F5 lá, de repente funciona, de repente não funciona. Provavelmente é isso, é o load balancer jogando para algum servidor que está sobrecarregado ou está com algum problema. E aí ele usa esses conceitos de health check, né, onde geralmente algum endpoint, alguma coisa específica da sua aplicação, onde ele faz essa medição, até da latência, né, que você comentou, né, Igor? Que ele consegue medir a latência da resposta para decidir qual que é o melhor caminho para o usuário. Né? Isso é a base de um desses algoritmos dele de roteamento de pacotes, né? E, assim, eu queria até, talvez, puxar um pouco mais do que o exemplo que o Marcos nos trouxe. Black Friday, a gente já lembra carrinho de compras, sessão de usuário, pedidos de usuário. E como que vocês lidaram com isso, assim? Vocês chegaram já a ter algum tipo de problema? No sentido, eu acho que eu acessei o site a primeira vez, minha aplicação, loguei. Do nada, navegando na aplicação, eu percebi que eu não estou mais logado. Opa, espera aí. Ou então adicionei o meu pedido lá no carrinho de compra, quando eu tô bem navegando para comprar o outro produto, eu vejo, o carrinho tá zerado. Como que seria isso no cenário onde eu tenho essa troca de servidores de maneira com que o usuário não escolhe, né, o usuário não define qual servidor que ele quer conectar e quando ele vai trocar? Existe também eu acho que respondendo, Igor, o que você está imaginando, cara, quando existe essa necessidade da gente tentar manter algum tipo de caminho ali para o usuário, e esse caminho precisar que esse contexto seja levado em conta, né, principalmente no meu servidor, no meu back-end, existe uma coisa que o pessoal usa que é o tal do stick session, né, a sessão stick, né, pegajosa. Eu consegui mandar o mesmo usuário para o mesmo servidor ou para o mesmo grupo de servidores para que ele reaproveite aquela informação. Igual você falou, eu já loguei, eu não preciso logar de novo. Então, se eu toda hora ele me manda para um servidor, onde no servidor ele não acha a minha informação de login, né, a minha informação de que eu estou logado, a minha sessão de login, eu vou ter que ir lá logar de novo, ou meu carrinho fica salvo em algum tipo de cache no servidor, e eu toda hora tô caindo num outro servidor que não tem aquele cache, eu perco meu carrinho. E aí eu não consigo aproveitar e comprar os meus filmes lá na Black Friday, porque o carrinho já expirou, as promoções já expiraram. Então, essa questão da sessão stick é algo que os load balancers tentam também endereçar, principalmente usando algumas táticas, tipo, fazendo hash de IP, então IPs com o mesmo hash vão para o mesmo servidor ou grupo de servidores, para que as requisições não se percam e o servidor que está ali, que tem algum cache local ou algum cache regional daquele grupo de servidores, consiga reaproveitar essas informações. Eu acho que isso é uma preocupação que os desenvolvedores estão trabalhando com uma estrutura distribuída, né? Eu tenho múltiplos servidores ali que podem responder, tem que se preocupar. Ou se ele passa a aplicar um padrão
igual o Dudu comentou aí, de usar o padrão stick para poder garantir que sempre cai no mesmo servidor, a gente tem que desenvolver uma forma de compartilhar a sessão entre todas as máquinas, através de um cache, alguma estrutura que a própria aplicação controle. Porque se a gente não faz o controle e garante que sempre vai cair no mesmo servidor, qualquer um dos servidores que está atrás do load balancer pode responder. E a gente precisa garantir que essa estrutura seja preparada para responder da maneira correta, sem quebrar a experiência do usuário, né? Então seria bacana também, tipo, ter um cenário onde que eu poderia ter um Redis ali como um cache centralizado e todas as aplicações olhando ali, o meu carrinho de compras olhando para esse cache e verificando. Independente do servidor, eu conseguiria estar respondendo o usuário. Legal. E sempre tem aquela questão, né? Se você tá sempre pegando a mesma requisição e mandando para o mesmo servidor e tudo, dependendo da forma como você for, você vai acabar trazendo uma sobrecarga para aquele servidor que está recebendo sempre para aquele mesmo grupo de usuários, sendo que você poderia estar distribuindo um pouco melhor a carga em cima ali. Então, talvez essa questão do stick session é algo que tem que ser olhado com parcimônia às vezes e não pode ser muito uma bala de prata, né, para resolver esse tipo de problema. Existem outras formas, igual você comentou aí do Redis, que é um cache super distribuído, super rápido e tudo, que dá para ser colocado ali por trás. E até em relação a isso, os load balancers, eles conseguem ser como uma porta de entrada da aplicação. Se eles trabalham bem nessa distribuição de carga, eles até ajudam a identificar e mitigar até possíveis vetores de ataque, né? Se a gente for pensar dessa forma, por exemplo, um ataque de DDoS, de Denial of Service, que basicamente é fazer um tanto de requisição para o mesmo servidor, sobrecarregar o servidor para ele parar de responder. Se eu tenho um load balancer ali que é inteligente o suficiente para conseguir pegar essas requisições e distribuir elas bem, o ataque de DDoS tem que ser mais sofisticado que o load balancer para conseguir ser efetivo, né? Ou até o próprio load balancer conseguir identificar esse padrão e implementar algumas técnicas de rate limiting, algumas coisas para poder dar mais segurança à aplicação, né? Esse exemplo que você trouxe é legal, porque nesse projeto mesmo que eu comentei, que a gente trabalhou ali com múltiplas regiões, né? Foi algo que a gente também adicionou como uma das preocupações, foi exatamente, ter uma aplicação com diversos microserviços em diversas regiões, com diversos recursos. Foi definido que todos esses recursos estariam privados, onde os usuários, né, não teriam uma porta diretamente com esses recursos, então não estaria publicamente. E eu teria um funil ali de segurança ali que todo mundo deveria passar pelo load balance. Ele seria a nossa única porta de entrada via internet. E através dessas técnicas a gente adicionou esses recursos para garantir que não havia problema, como o rate limit. A gente estava utilizando o Azure como nosso provedor de cloud. Foi possível adicionar dentro do load balance Web Application Firewall, que aí seria mais uma camada de proteção que estaria através de regras, de identificações, padrões, né, das requisições, está inspecionando os pacotes, inspecionando nossas requisições e garantindo que a gente não está sofrendo nenhum tipo de ataque. Nos primórdios, né? Isso é legal, que estão nos primórdios aí, sem revelar nossa idade, né? Mas quando a gente trabalhava muito com servidores on-premise, a gente sempre tentava centralizar a porta de entrada dos servidores numa única solução para conseguir fazer essa configuração de segurança. Então, no passado a gente chamava de NAT reverso, né? Tudo que eu quero expor na internet, basicamente, vai passar por esse load balancer, vai aplicar todas as regras ali que precisam ser, inclusive regras relacionadas ao SSL, proteção de certificados e coisas do tipo, né? Basicamente um centralizador permitindo que fique fácil a configuração da camada de segurança. Exatamente, já brinquei muito com esse NAT reverso com provedores de internet, quando vai colocar o roteador em casa e você quer botar seu servidor. E você comentou até de questão de SSL, né, de certificados e tudo. Hoje a gente vê muito isso em alguns load balancers, eles terem essa capacidade, né, de terminação de SSL, né, de fazer essa última parte da validação da criptografia da comunicação, né. Então o usuário faz uma requisição, essa requisição, como ela usa o protocolo SSL, o TLS, né, a sua requisição ela vai criptografada até o servidor. O load balancer ele vai receber essa requisição, mas se nós estamos falando de um load balancer de nível 7, de camada 7, é um load balancer que vai olhar para aquele conteúdo. Então ele tem que ter uma forma de descriptografar, digamos assim, a requisição, para poder inspecionar alguns requisitos dela para poder fazer o balanceamento de carga, né? Hoje esses load balancers têm essas capacidades. E aí que vem uma coisa interessante. Se os meus recursos são
privados, eles não estão expostos na internet, eles não têm ponto de contato com a internet. Meu ponto de contato é o load balancer. O load balancer ele tem que inspecionar o pacote que chegou, ele já pode mandar o pacote ali para dentro descriptografado, porque ele já garantiu a integridade, a validade dali, e ele tira um pouco dessa carga do seu servidor também, né? É uma otimização legal de performance, né? E tudo de tirar um pouco de recursos do seu servidor para o próprio load balancer fazer, né? Bom, exatamente. Se tratando de um ambiente onde nós temos uma aplicação com diversos microserviços se comunicando, num volume muito alto de requisições de usuário, é uma das vantagens a gente estar adicionando esse tipo de recurso, que basicamente é tirar alguns milissegundos de processamento que nessa quantidade, nesse volume, né, de usuários de transações, acabam, de fato, respondendo de maneira mais rápida para o usuário e não abrindo alguma porta de segurança, alguma vulnerabilidade. Porque é algo que, assim, já garantimos toda essa responsabilidade dentro do nosso load balance, ali no nosso funil de segurança. Exatamente, às vezes até diminuindo o custo, né? Às vezes você não precisa escalar sua aplicação por causa disso. Se você tivesse que processar a criptografia lá nos seus serviços, você teria um servidor a mais. Agora você não precisa daquele servidor, porque a quantidade que você tem dá conta daquelas requisições não criptografadas. Um cenário igual a gente comentou de Black Friday, por exemplo, onde tudo se escala absurdamente. Esse é um bom ponto de economia, né? Isso é legal, né, pessoal? Porque também tem até outras aplicações do load balancer, principalmente esse da camada L7, que consegue reduzir a carga. Por exemplo, eu já trabalhei num projeto que a gente reduziu o escopo de headers das requisições antes mesmo deles chegarem dentro dos microserviços internos. Dentro do próprio load balancer, a gente acaba aplicando uma camada de filtro para redirecionar somente aqueles headers que são realmente importantes para a aplicação interna. Isso reduz o escopo, o tamanho da requisição que vai chegar dentro da rede interna dos serviços que a gente vai utilizar. Então, além desse uso do recurso do SSL que a gente consegue enxugar a carga, a gente também consegue enxugar o volume de dados que eu vou trafegar lá para dentro com algum desses recursos. Até mesmo renomear, se for necessário, os próprios headers que a gente recebe. E a gente até comentou em algum momento aqui de microserviços. Um ambiente onde a gente acaba tendo muitos microserviços é um ambiente de Kubernetes. E normalmente, resgatando o que eu falei lá no início, muitas vezes a gente até mexe com o load balancer e nem entende direito. No Kubernetes é muito comum, né? É necessário eu ter um balanceamento de carga ali para eu conseguir direcionar as minhas requisições aos meus workloads, aos meus pods, aos meus serviços, melhor dizendo, rodando ali do container, né? O mais comum deles é o Nginx, que está lá, ele é utilizado como um load balancer de fato, né, nos Kubernetes hoje. O pessoal às vezes configura e nem entende direito o que está fazendo. Fala, tô só botando meu serviço no ar aqui, tudo. O que ele está fazendo é configurar um load balancer no Nginx ali para poder fazer o direcionamento em cada um dos seus serviços, né? A gente tem falado aqui de algumas soluções de load balancer, por exemplo, load balancer na Azure, sintonia com Azure Firewall, o Nginx rodando dentro do Kubernetes e tudo. Mas quando a gente está falando disso, normalmente essas pecinhas são software. Existem também load balancers implementados em hardware, né? Tipo, que são realmente máquinas físicas que fazem esse direcionamento de pacote, né? Vocês já chegaram a ter alguma experiência com isso? A ter que mexer com isso? Qual que é alguma dificuldade? O físico, propriamente dito, não. Eu conheço do tipo da solução, que eu sabia que existia aplicação em si. Foi até trazendo a brincadeira que eu fiquei um bom tempo procurando aonde que era. Mas basicamente eu precisava de mexer numa configuração direta no servidor, numa aplicação legado, lá no webconfig, o famoso webconfig, tinha um parâmetro. Atualizamos nos 3 servidores e esquecemos do quarto. Basicamente a pessoa que atualizou lá deixou ele não salvo e basicamente achou que tinha atualizado. Era um ambiente on-premise, foi até um dos primeiros contatos lá atrás, assim, quando eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a pegar uns ambientes mais complexos, né, uma coisa. Mas assim que aí foi de fato, eu falei assim, opa, tem um carinha aqui então, que na verdade não é ele que tá recebendo as minhas requisições, não é meu servidor direto. Mas de fato, eles usavam físico, mas não cheguei a fazer algum tipo de configuração. Eu já vi uma vez, eu tive uma experiência com isso, igual você comentou, por uma rede on-premise. A gente tinha uma rede de TI industrial, principalmente, né, num cliente nosso. Os acessos à rede de TI industrial eram ainda mais restritos. A gente estava falando de muitos dispositivos, às vezes, com menos
poder de processamento, né? A gente falando de PLC, de equipamentos desse porte. Então, um load balancer físico ali para poder comunicar toda aquela planta, toda aquela infraestrutura ali era bem necessário para eles. Então, um balanceador de carga nessa estrutura deles era super importante, né? Para garantir que as requisições chegassem rápido e chegassem consistentes e o mais simples possível para processamento. Nesse caso, usar um load balancer de software seria às vezes mais complicado, porque eu precisaria de um servidor, eu precisaria de uma máquina, aquele negócio, eu vou estar usando mais do que eu preciso, ou seja, já existe algo completamente especializado para aquele problema meu ali, de custo mais baixo em geral, né, a longo prazo, quando a gente está falando de longo prazo, né, de manutenção e tudo, já que ele é bem focado naquele problema. E ele tinha as mesmas capacidades de qualquer load balancer via software, cara, de fazer configuração de regras, de balanceamento, de quais IPs podiam, quais IPs não podiam, né, para onde ele tinha que direcionar. Num ambiente onde existe essa necessidade, num ambiente on-premise às vezes, um load balancer físico, ele ainda hoje é uma boa escolha. E aí eu fico pensando, já que nesse caso que a gente estava lá, eu precisava fazer esse balanceamento de carga dentro da minha planta, ou você, Igor, falou que precisava de alguns, tinham seus 4 servidores lá e só 3 estavam funcionando, você ficou sem saber qual que era o problema. Até nisso, tipo, como é que a gente consegue perceber ou se planejar para que o nosso projeto tenha um load balancer, tenha um balanceamento de carga, ou a gente até entender, cara, meu projeto precisa de um load balancer, eu preciso usar alguma coisa, eu preciso criar uma infraestrutura específica para isso, seja via hardware, seja via software. Como é que eu consigo identificar essa situação? Eu acho que um dos primeiros pontos que é interessante comentar em relação à necessidade é olhar para o negócio, né? O primeiro aspecto é, eu vou ter um volume de carga muito grande que eu já preciso estar preparado para receber. Mesmo que eu vou operar apenas de um servidor inicialmente, eu já vou ter que estar preparado para que dentro de um curto espaço de tempo eu vou ter que escalar isso para receber um volume grande de carga por causa de algum cenário específico de negócio. Acho que esse é um dos principais pontos, porque se eu tenho uma necessidade em curto prazo de receber essa volumetria, eu preciso deixar o meu ambiente preparado para eu não ter um esforço muito grande de fazer essa escala. E o segundo aspecto, eu acho que, pelo menos dos projetos que eu passei que são importantes, é a camada de segurança. Se eu tenho a necessidade de centralizar e configurar a camada de segurança em cima de algum recurso, alguma ferramenta, naturalmente o load balancer passa a ser uma opção viável para que essa configuração seja feita. Pegando essa informação, essa primeira dica que o Marcos passou, eu acho que é legal porque já aconteceu também da gente chegar, desenvolver uma aplicação e em determinado momento ver, opa, peraí, estou com um alto uso aqui de CPU, de memória, o volume está muito alto de requisições, precisamos escalar essa aplicação. Chegamos lá e olhamos para, opa, não tem recurso físico mais. Precisamos fazer com que ela ter várias instâncias, o horizontal, o Marcos comentou, né? E, de fato, quando fomos olhar para a aplicação, não era possível porque ela não foi construída de maneira que permitia esse tipo de abordagem, de ter múltiplas instâncias. Então, acabou que atrapalhou assim, o plug do load balance, porque eu precisaria de ter várias instâncias naquele momento. Então, nós tivemos que voltar, dar um pezinho atrás, vamos preparar aqui, vamos avaliar o que dá para colocar numa storage compartilhada, num cache, né? Que a gente comentou do Redis, o que a gente vai fazer de sessão por afinidade e tal, para de fato ir e conseguir plugar o load balance. Então, essa primeira abordagem, já chegar no requisito de negócio, já avaliar, ter esse aspecto, eu acho que é muito importante. Porque no primeiro momento que a gente vê e entender, pô, precisamos começar a escalar essa aplicação, ela tem que ter esse comportamento, ela tem que ter algo nisso. E é algo que, assim, mesmo que a gente está trabalhando em nuvem, os recursos, eles não são infinitos. Uma hora a gente vai esbarrar no último tier e onde que a gente vai precisar de ter esse tipo de abordagem. Então, acho que talvez, assim, a primeira pergunta que eu faria era realmente se o negócio conseguiria escalar e se a gente teria essa abordagem já começar a se preocupar com esse tipo de desenvolvimento ali, permitindo múltiplas instâncias. Isso é legal que você falou, né? Porque não é só recurso, tá envolvido com a aplicação. A aplicação precisa ser construída, orientada com o recurso distribuído, né? Não é simplesmente espetar o load balancer e sair usando. Eu preciso preparar a minha solução para que ela seja distribuída e consiga receber
cargas em diferentes instâncias. Então isso é muito importante também. Aquela velha discussão do stateful versus stateless, né? Tipo, você construir sua aplicação stateful, você joga tudo numa seção lá do servidor, mas se essa seção não for compartilhada, não vai adiantar nada, né? E aí, até comentando, cara, a gente falando, né, de escala horizontal, que eu tô botando mais servidor, que eu tô aumentando a minha capacidade e tudo. Hoje a gente vê na nuvem muitos recursos de autoscaling. Eu consigo chegar lá, criar uma aplicação e falar, cara, beleza, aqui eu vou marcar ela aqui como autoscaling até 4, 8, 12, 16 instâncias, ou até num recurso serverless, por exemplo, uma Functions ou uma AWS Lambda, que o meu provedor de nuvem já tá me falando, cara, que isso aqui vai escalar. Que nesse caso, em teoria, eu não preciso de mexer com o load balancer. Tipo, eu posso esquecer que o load balancer existe, é algo factível, é algo que eu realmente não preciso me preocupar, então. Existe a preocupação pelo fato que esses recursos eles não respondem imediatamente. Então, num cenário de alta performance, contar com esse tipo de recurso pode trazer alguns tipos de problema. Que é a function, meu lambda, eu tenho um tempo ali de start do reconhecimento do tipo, olha, eu preciso escalar, eu preciso avaliar para que eu de fato coloque mais um servidor, mais um recurso para estar processando essas requisições. Eu vi até um dos cenários que o pessoal comentou na utilização de você provisiona ali um servidor, os recursos que estejam já não totalmente idle, né, parado ali, ocioso, mas esteja rodando alguns processos de baixa prioridade para fazer com que no momento que eu preciso escalar, eu não ter essa preocupação do cold start, né, que é o termo técnico que a gente utiliza bastante. Eu já garanto que eu tenho alguns recursos pré-provisionados que ele vai me dar um tempo de resposta até mais rápido. Realmente, num cenário de alta performance, eu tenho esse problema, né, lidar com esse tempo de criação. Trazendo isso para um load balance, eu acho que assim, é um cenário até que eu viria como um tipo de abordagem também. Se um cenário, se é possível esperar um tempo, se realmente esses segundinhos de início é aceitável, ótimo, tranquilo. Mas no cenário de alta performance, que eu realmente estou lidando com dados financeiros, um cenário um pouco mais crítico, eu optaria talvez até por uma utilização dessa, deixar o load balance já com um processo meio que ali de baixa prioridade, que eu possa a qualquer momento falar assim, a aplicação roda nessa máquina aí que ela já está pré-provisionada ali para mim, sabe? Eu trabalhei num projeto também similar com isso que você falou, Igor, que eu acho que é legal de comentar. A gente tinha uma aplicação que ela basicamente não poderia ter um downtime na escala, ou seja, enquanto o serviço estava subindo, eu não poderia responder negativamente para o cliente. Porém, o serviço demorava muito a subir, porque naturalmente era um serviço pesado, tinha muita coisa ali que estava passando por processo de refatoração. Então, a gente estava usando a AWS com SS e basicamente a gente configurou um load balancer para garantir que as testes que estavam sendo autoprovisionadas pela própria cloud estavam totalmente em pés e disponíveis para receber as requisições, ao invés de deixar a própria cloud gerenciar isso. Acho que é interessante o que você falou, porque nesse caso, por exemplo, o cenário de negócio exigia uma alta disponibilidade e para garantir alta disponibilidade, a configuração veio através do load balance. Bom, então a gente comentou muito sobre essa questão de escalabilidade, de performance, né, de coisa on-premise, de coisa na nuvem, só que hoje tem a tal da palavrinha que é a IA, né? Tudo gira em torno de IA, de agentes, né? A gente criando muitas aplicações agênticas. O load balancer, onde é que ele entra nisso? Na hora que eu ficar digitando meu chat lá para conversar com a IA, dependendo, hoje a gente tem orquestração de agentes, onde agentes conversam uns com os outros e tudo. O load balancer tem alguma ajuda nisso? Tem algo que o load balancer pode fazer especificamente para esse cenário de IA? Recentemente eu até estava num cenário onde que a gente estava fazendo um experimento aqui para um dos clientes e houve esse questionamento como eu garantir que o usuário está acessando a aplicação, eu estou trabalhando ali respondendo, fazendo todo o processamento com LLM e não cheguei no limite de tokens que a minha região tem disponível ou que o meu serviço dentro da cloud disponibiliza. E através disso, no desenvolvimento do experimento, a gente esbarrou em alguns recursos que hoje ele tinha já políticas para que a gente pudesse fazer essa divisão de carga. Tem a política, né, que eu poderia estar implementando no sentido de, opa, eu fiz uma requisição para a LLM, ela me retornou falando que já tinha excedido o meu limite de cotas ali, de cota que eu tenho ali para aquele modelo específico, e baseado nesse tipo de erro, eu iria em outra
em outro modelo, em outra região e faria esse tipo de consulta. Então, assim, para não retornar para o usuário que, assim, opa, a gente não tem LLM disponível. Então, era baseado nesse tipo de cenário, né? E também na questão de custo. Hoje eu posso ter um modelo que ele está provisionado numa região, que ele custa X, e esse mesmo modelo numa outra região que custa Y. Poderia estar balanceando isso até pelo fato assim, pô, essa segunda região que é um pouco mais barata, ela está mais longe do usuário, mas eu não preciso passar com que todas as respostas, ou eu posso pegar algum tipo de resposta e acabar acessando esse tipo de modelo para que eu possa economizar nos tokens, economizar nesse tráfego, sabe? Já vi que as clouds hoje realmente precisam estar olhando para esse lado, já que é o cenário, igual você comentou, né? Hoje em dia tudo é IA, é a palavra do momento, é o hype, então assim, e tá saindo aí bastante coisa legal nessa parte. Eu lembro que para esse experimento foi esses dois que eu comentei, né? O questão para fazer a utilização de escolher qual modelo ali por base no uso, nós tivemos também a questão até de cache. Então assim, opa, tô recebendo uma requisição aqui, eu sei que tem esses tokens aqui eu já fiz uma consulta, eu sei que eu já utilizei ele anteriormente, e ao invés de eu ir na LLM direto, eu venho aqui e respondo para o usuário. Então é algo que assim, eu estou economizando numa ponta através da aplicação em si, e o usuário está recebendo uma resposta mais rápida, né? Isso é bem legal, né? Eu tava fazendo experimentos também, basicamente, para um outro projeto, fazer um esquema de revisão de código. Eu vi, por exemplo, que as APIs da OpenAI, elas já devolvem headers específicos com o volume de tokens que você tem disponível. Então, você conseguiria usar o load balancer, por exemplo, falando já de uma configuração mais padrão para todos os load balancers da camada L7, baseado nesses headers para definir qual provedor de API que você vai usar o qual modelo, né? Então, as próprias provedoras de LLM de modelos específicos ali já fornecem algumas informações que permitem usar esse recurso. Eu achei bem legal também, que dá para aproveitar bastante coisa. Bom, então acho que é isso, né? Acho que a gente conversou bastante aqui sobre os load balancers, o que eles são, como funcionam, né? Alguns casos de uso que são bem interessantes da gente saber, né? Até como usar, como configurar em ambientes Kubernetes, né? E tudo, e estar atento a isso. Foi uma conversa bem legal, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, conceituar algumas coisas. Eu, por exemplo, como um dinossauro do desenvolvimento aqui, já tive que mexer algumas vezes. Espero que todos tenham curtido também. E agora, para aqueles que estão nos ouvindo depois do episódio, sabe que se uma requisição funciona na sua máquina, a mesma requisição não funciona na máquina do coleguinha ao lado, pode ser um problema que o load balance está enviando para o servidor errado. Exatamente. Ou servidor com problema. Ou aquele famoso carrinho que some os itens, né, durante a Black Friday, chegando aí. Muito obrigado, viu, Marcos? Valeu. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, valeu, pessoal, mais valeu, uma vez gente. pelo convite, viu? Aquele abraço para todos, então. Até a próxima. Pessoal.